Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, neste episódio especial, pois sou eu, meu nome é Lourenço Foda, e estarei a fazer este podcast. Estaremos aqui com a nossa convidada, a nutricionista Nádia. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Nada. Gostou de ser convidada aqui para o nosso podcast? Sim, claro, é sempre bom. Quando há um convite é sinal que por trás há uma intenção e há uma valorização do nosso trabalho e da nossa atitude e conversa, por isso, claro que sim, fiquei muito contente. Já tinha ouvido falar aqui do nosso projeto, o Descomplicamento? Não conhecia de tudo. Não conhecia? Isso, não conhecia. Eu acho que fui convidada um bocadinho também no decorrer de uma palestra que dei aqui há pouco tempo atrás. E comecei a conhecer a escola também, e acho que sim um bocadinho por aí, mas não conhecia de todo o projeto. Então, eu explico-lhe um pouco do Descomplicamento. O Descomplicamento foi um projeto criado em junção com o projeto RAPI, que é um projeto da escola para ajudar alunos, também com o Clube Código, que é aquele projeto todo em geral. E foi um projeto criado na questão de saúde mental, inclusive vários outros projetos, como o podcast, que você está aqui neste momento. Sim. Então, parabéns. Nada. Então vamos começar aqui pelas nossas perguntas. Okay. Vou começar com uma pergunta bem mais simples. Você sabe qual é o tipo de alimento que as pessoas mais desprezam, no geral? O tipo de alimento? Sim, tipo de alimentos, no geral. Que as pessoas mais desprezam? Sim. No sentido de não valorizarem? Sim. Se calhar os vegetais, de uma forma geral, e a fruta. Há uma certa banalização no sentido de saberem que é importante e que faz parte, mas parece que há uma normalidade não valorizada. E então arrumam e muitas vezes não consomem da quantidade que deviam consumir. Ok, bem bom saber. E além disso, aqui outra pergunta também, mais do tema, na questão do perder peso. Existe, porque tem muitas pessoas que querem perder peso, mas não querem ter de mudar, de fazer uma mudança na alimentação. Existe algum jeito de perder peso comendo o que quer, comendo o que gosta, só que apenas diminuindo as quantidades? É assim, sem dúvida que a redução da quantidade já vai fazer com que o balanço energético no final do dia seja possível, ou seja, a gente tem que comer menos do que gasta para poder emagrecer, não é? Portanto, se a pessoa come muito e passa a comer menos, já é melhor, independentemente da qualidade do que está a comer. É isso que estavas-me a perguntar. Na verdade, se for dentro de alimentos saudáveis e que a gente sabe que a partida vão fazer bem, não há problema nenhum reduzir só apenas as quantidades. No entanto, se nós estamos a pensar em alimentos processados, que não são muito saudáveis, como batatas fritas, refrigerantes, o normalizar isto e dizer, ok, basta beber menos, não é correto da parte da nutrição também, porque nós sabemos que não importam só as calorias para a pessoa estar saudável ou não, porque o nosso corpo trabalha de outra forma, trabalha muito, não queria alongar muito, mas trabalha muito, nós temos que respeitar, não é isso? Nós somos homo sapiens sapiens, não é? Que o nosso corpo é um ser humano, não é? E que nós geneticamente, biologicamente e microbianamente, ou seja, a nível de bactérias que vão à volta do nosso corpo, não sei se tu sabes, mas nós temos 10 vezes mais bactérias no nosso corpo do que células. Ou seja, por cada célula nós temos 10 bactérias, elas não ganham hoje. Okay? Então, este quadro bacteriano, genético, celular é antigo, é igual a centenas de milhares de anos. Okay? Nós não estamos a evoluir à velocidade que a tecnologia, que a alimentação, que o stress está a evoluir. E se nós não pensarmos um bocadinho, fogo, o que é que as minhas células precisam, o que é que as minhas bactérias precisam, e vamos tentar alinhar um bocadinho mais com a natureza. Não basta dizer às pessoas para... Exatamente, não basta dizer às pessoas, olha, reduz a quantidade de refrigerantes. Você tem mesmo que explicar que aquilo não lhes faz bem e que efetivamente aquilo vai ter um impacto muito grande na saúde deles, tanto a nível físico, como do peso, como estavas a dizer, como também a nível emocional. Olha, já falando a nível emocional, a nossa próxima pergunta é: qual é a relação entre a alimentação, a nutrição e a saúde mental? Olha, há uma relação muito direta. E não sei se tu já ouviste a expressão de que o intestino é o segundo cérebro. Já ouviste essa expressão? Não. Então já passam a ouvir a partir de agora. Então, o nosso intestino é considerado o segundo cérebro. Tá bem? Porque se tu pensares bem,
tudo o que vai nutrir as tuas células cerebrais, tá bem? Neurologicamente, sabes que o nosso cérebro é composto por gordura, muita gordura. Então, se tens uma alimentação mais inflamatória, menos interessante, as bactérias que estão lá no intestino não gostam. Então, imagina o intestino como uma mangueira, ok? Vamos imaginar assim, imagina o intestino como uma mangueira. Então, eu meto os alimentos lá para dentro, as bactérias fermentam e os nutrientes passam para a corrente sanguínea e vão para o corpo todo. Cabelo, pele, órgãos, cérebro, coração, tudo está a ser nutrido porque as bactérias vão mandar para a corrente sanguínea, ok? Agora imagina que o teu intestino está a ser maltratado, porque tu estás sempre a pôr alimentos que não são bons e começas a rasgar a tua mangueira. Então, começas a deixar passar coisas para a corrente sanguínea que não deviam estar a passar. E essas coisas, lá está, também vão agredir a tua barreira cerebral e neurológica. Ou seja, o teu cérebro vai receber partículas e moléculas que não devia estar a receber e que geram o quê? Ansiedade, irritabilidade, alterações do humor ao longo do dia, dificuldade de concentração, que é o que a gente chama brain fog, que é uma nuvem cerebral, que é me concentrar, não consigo me concentrar. E às vezes a gente não pensa nisto quando pensa em alimentação. Então, quando eu consigo corrigir o padrão alimentar do paciente e as bactérias ficam mais felizes e o intestino já não está a deixar passar coisas para o corrente sanguíneo que não vão agredir o cérebro, a pessoa começa a melhorar o humor. Olha, vou-te contar uma coisa simples. A maior parte dos pacientes chega à consulta de nutrição que está com uma depressão já diagnosticada. A primeira coisa que a gente pensa é como é que ele está a alimentar o cérebro. Não é? E o padrão alimentar do pequeno almoço é um padrão muito simples, que são alimentos muito inflamatórios. Imagina, cereais açucarados com bebidas açucaradas, ou muito pão, com muitos fiambres, que são alimentos processados. Lembras-te o que é que disse das bactérias? Sim. Então, é muito importante a gente nutrir este cérebro com alimentos. E quando a gente começa a melhorar o padrão alimentar da pessoa, a pessoa começa a ficar mais tranquila, mais calma, mais organizada, tem melhores pensamentos e, claro, que a partir dali começa a melhorar o seu quadro clínico também. Muito fixe, muito bom de saber. E agora passando para uma pergunta um pouquinho mais, dizendo assim, mais cómica, assim, mais ou menos, que é uma coisa já muito antiga que eu acredito que até muitos de nossos telespectadores até hoje acreditam, ou tem pessoas que conhecem que acreditam, que é de onde é que veio a superstição de que tipo comer manga com leite ou comer laranjas à noite mata ou trazia algum mal? Ok, isso provavelmente deve ter histórias antigas que vão passando de geração em geração, associado a comportamentos, imaginando naquele dia, imagina, eu estou a inventar porque eu não faço ideia da história direitinho, mas naquele dia que a minha avó misturou leite com manga, ela foi à rua e foi mordida por um cão. Quando chegou a casa, houve uma associação negativa àquilo, não é? Portanto, muitas vezes estes mitos, na verdade, são mitos. Já não há fundamentação científica nenhuma para leite com manga vai fazer mal, nem laranja não vai fazer mal, está bem? Tem a ver com a parte cultural e com as crenças populares que já vamos destituir. Parece que as próximas gerações já não vão levar com estes Porque cada vez mais também com o acesso à tecnologia. Claro, e a informação científica, não é? A gente já começa a perceber que não é real. Bem, fixe, bem. Muito bom de saber. E ela disse aqui outra pergunta. Existe algum alimento que as pessoas no geral devem ignorar? Devem, tipo, não consumir muito? Evitar Evitar ao máximo. É assim, existem vários, na verdade, não é? Assim, diria assim, se calhar dos piores, os processados das carnes, tipo salsichas, fiambres, chouriços, não são alimentos nada interessantes. Os refrigerantes e as bebidas processadas, como estas bebidas cheias de adoçantes sintéticos, que às vezes até dizem 0 calorias ou 0 açúcares, mas quando tu vais provar são doces, não é? Porque elas são doces, sabes, não têm açúcar. Elas levam compostos químicos, que são adoçantes sintéticos, que dão a palatabilidade doce. Mas quando nós vamos ingerir, estão cheios de corantes, destes aditivos que as bactériazinhas coitadinhas não reconhecem como comida e começam a fermentar e aqui vêm muitos problemas associados. Portanto, eu diria, bebidas açucaradas, bebidas que dizem que são zero, que são dairy, que são light, não são nada interessantes também. A charcutaria, como eu já te disse, sim, os fritos, os processados. Imagina assim, olha, uma dica que a gente diz muito em nutrição que é, vamos descascar mais e desembalar menos. Tudo que vem em pacotes, em plástico, à partida não foi a natureza que ofereceu, já passou por muitos processos, fábricas e muita mistura de ingredientes e que o nosso corpo não gosta. Portanto, eu diria mais ou menos do tipo, evitar o que vem muito embalado. O que é muito processado. Exatamente. Muito fixe. E agora também tendo outra pergunta do mesmo estilo, de coisas que as pessoas devem ignorar. Existe algum momento que, tipo, pessoas jovens, só pessoas mais novas, mais jovens devem ignorar?
Ou vai dar tudo no mesmo? E que os mais velhos possam comer à vontade. Sim. Olha, há uma coisa que eu costumo dizer muito, que é, não há comida de crianças e comida de adultos. A comida ou é saudável ou não é saudável. Percebes, não é? Ou seja, o que é importante é a comida ser saudável. Não interessa a faixa etária. A gente depois muda a qualidade, a quantidade, não a qualidade. Mas não há nada que vocês tenham de superpoderes para poderem comer à vontade que os idosos não possam comer. É fixe. É bom saber também. E aqui outra pergunta, voltando ao tema mais cómico, que é, pão faz bem, não é? Sim, no geral. Depende do pão. No geral. Carne, carne faz bem. Peixe. Alface faz bem, queijo, tomate faz bem. Então porquê, quando eu junto tudo num hambúrguer, não me faz mal? Na verdade, o pior desses todos, sabes qual é? Qual é? Imagina. Pão, carne, queijo, alface e tomate. Sim. Qual seria o pior alimento aqui? Carne? Não. Queijo? Não. Alface? Não. O pão? Exatamente. Está bem? Foi o primeiro que me disseste e fiquei... Está bem? Porquê que já vem aqui, não é? Porquê que a gente está a falar do pão? Vamos considerar que a carne é simples. Portanto, Sim. uma carne triturada, não é mistura de várias carnes com muitas gorduras e tal. Vamos considerar que o hambúrguer é de uma carne simples. Não há muito mal. Alface e tomate, como tu disseste, também não há muito mal. O queijo também é um alimento minimamente processado, também não é muito mal. O produto alimentício nesta mistura pior, em termos de processamento, é o pão. Porque muitas vezes este pão, os hambúrgueres que tu imaginas, não é um pão, ou seja, eu vou-te fazer uma pergunta para tu ver se sabes me responder. De onde é que vem a farinha de trigo? Onde é que há a produção? Da Madeira? Há a produção da Madeira? Não. Há na Portugal continental? Não. Há na Europa? Talvez na Ucrânia, mais assim. Mas não está a vir, porque eles Sim. não estão em bem, não estão em guerra. Portanto, está a vir muito longe, na América Central ou da Ásia. Ou seja, é uma farinha que já foi colhida provavelmente há mais a bois. Boa. Obrigada. Provavelmente vou pesticidas e herbicidas na produção, porque isto tem que aumentar a população mundial, tem que dar, não é? Novamente tem transporte até chegar à fábrica que vai ser, e este transporte apanha luz solar, farinha juntamente tanto fica com bolores, com fungos, então eles metem antifúngicos, ou seja, já temos pesticidas, herbicidas, antifúngicos, e depois eles em fábrica ainda misturam com óleos, gorduras, açúcares e tal. Portanto, eu diria que nessa mistura, se calhar era o que estavas à espera, claramente não era, nessa mistura, o pão é que a gente tem que pensar qual é a qualidade deste pão e de onde é que vem estas farinhas. Está bem? Mas não vejo assim como péssimo, né? Para mim é muito pior ingerir, por exemplo, a Coca-Cola associada ao pão. Ok? Ou umas batatas fritas embaladas. É melhor aquela batatinha caseirinha, sabes? Eu sei. Olha, já falando em fritos, a nossa próxima pergunta que é, por exemplo, a minha mãe, há uns tempos, comprou uma air fryer. Ok. E ele foi assim, foi-me falar aquilo. Ele disse, isto é uma air fryer, não usa óleo. E a minha amiga disse que isto é mais saudável. É verdade? Sim, de uma forma geral, sim. É assim, a air fryer é um mini forno, não é? Aquilo fica tudo organizadinho ali. Há um aquecimento da temperatura e, na verdade, ao aquecer a temperatura já está cozinhada e não requer muita gordura. Não vejo problema, a air fryer é tranquilo. O único problema da air fryer, se calhar é o que estás a pensar, e assim imediatamente, é a qualidade do revestimento, o material. Porque sabes que panelas, recipientes plásticos... Ele está tudo aberto. Não é isso, é a qualidade do cookware, também da cozinha, que tu tens, dos ingredientes da cozinha. Que tu misturas com os alimentos, pode ter compostos que não fazem bem aos alimentos nem a nós. Ou seja, o que é que eu faria nesse caso? Ou seja, air fryer em casa, sabes aqueles papéis vegetais? Sei. Já tenho um tamanho já de air fryer. Você me faz pôr alimentos lá dentro, ou peixe, ou batatas, ou legumes, seja lá o que for. Mete sempre um revestimento de papel vegetal para o alimento não entrar em contato direto com o revestimento da air fryer. Com o plástico, das coisas. Pois a minha mãe usa isso. Bom, só que ela usa para não sujar. Também ajuda. 2 em 1. Se calhar não era com essa intenção, mas já está a ajudar. É bem filho. E por exemplo aqui a nossa próxima pergunta, já falando como nós falámos atrás das laranjas, a minha mãe sempre contou-me que laranjas serviam para a imunidade. E pessoas que estão doentes comem laranjas, essas coisas. Sim, a mãe diz isso coisa certa. Mas isso é verdade? É verdade, a laranja é bastante rica em vitamina C, como muito conhecido, e a vitamina C é uma vitamina super importante para a nossa imunidade, ajuda a lavar vírus, doentes assim.
Portanto, sim, faz sentido. E faz sentido também seguirmos a fruta da época e os legumes da época. Normalmente, o nosso alinhamento humano, a natureza oferece o que a gente precisa naquela altura. Se tu reparares, é no inverno que a gente tem mais tangerinas, mais laranjas, em nossa altura com mais coisas com vitamina C. Porque a gente precisa destes alimentos. No verão a gente tem fruta mais com mais água, não é? Que ajuda-nos também a hidratar a desidratação. Portanto, a natureza sabe, a gente tem que seguir a época. Aqui uma pergunta mais em relação, tipo, tem muitos adultos consomem o café, muitos adultos, até jovens, consomem o café. O café pode trazer algum perigo? Claro, tirando a coisinha da cafeína e isso. Okay, se o café for utilizado de uma forma controlada, imagina, um café por dia, 2 cafés por dia, ver a qualidade do café, de onde é que ele veio, a mesma história, igual a farinha. Sim, é a mesma história, igual a farinha. É igual a farinha, porque aquilo vem de longe, tem nada a ver muita coisa no processamento. Se for 1 ou 2 cafés por dia, é super tranquilo, até tem vantagens, ele dá mais foco, mais atenção. O problema é quando as pessoas começam a exagerar e começam a fazer 4, 5, 6, 7, 8 até aqueles novos estudos, aquelas bebidas com muita cafeína também. Claro, que tu conheces muito bem, não é? Então, eles fazem com que o teu corpo fique dessensibilizado, não é? Ou seja, quando tu vais usar para precisar, imagina, hoje estás mesmo cansado, precisava de um café. Digo, a vossa idade não precisa nem disso também. Mas estou muito cansado, preciso muito do café. Se eu for consumir muita quantidade disto diariamente, aquilo deixa de ter o efeito pretendido. Portanto, não vai aumentar a dopamina, a serotonina, aquelas hormonas que te vão dar energia e prazer. E então, não devemos usar o café de uma forma recreativa, tipo, porque apetece-me. Não, vou usar quando é preciso. E de todo, fazer quantidades dessas tão grandes, de bebidas que equivalem a 4, 5 dicas, que mesmo que eu adormeça, ao final do dia, mas eu bebi aquilo e eu até adormeci. O meu sono não é tão reparador e vai ter o que a gente chama uma neuroexcitabilidade. O meu cérebro está sempre assim excitado durante a noite e não tens um sono muito reparador. Não é nada interessante, principalmente na vossa faixa etária, está bem? Outra pergunta aqui mais num tema mais geral, que é o meu pai, que já falando da minha família, assim, e também sempre ouvi dizer que se deve sempre comer o pequeno almoço sendo muito forte e diminuindo as quantidades. Mas também eu ouvi dizer tipo, que em outras regiões do mundo, acho que cá temos nórdicos, o pequeno almoço é pequeno e eles vão aumentando as quantidades no jantar com o minuto. Deste tipo, algum jeito mais recomendado ou é tudo igual? Ok. Não é tudo igual. A versão 1 do teu pai é mais interessante. O que a gente deve fazer, vais ouvir isto outra vez, que é o alinhamento com a natureza, que é o céu depois. Então nós temos mais energia e mais vitalidade de manhã. Devemos seguir este ritmo. Imagina, no inverno o sol está-se a pôr às 6h30, 7 horas, e é aí que a gente devia começar a fazer as últimas refeições do dia. Não deixar para mais tarde, porque comer muito tarde e muito, vai fazer com que a nossa produção de melatonina, que é a hormona do sono, ela tem um pico de produção entre as 10 e meia-noite. Então, se tu estás acordado nesta hora e estás a comer, o cérebro pensa, se é para comer não é para dormir. Então, ele não produz tanta melatonina, ou não a produz de todo, e não tens outra vez aquele sono reparador, portanto não é bom. E nós, na verdade, precisamos de um pequeno almoço com mais energia, até porque estamos normalmente há 10, 12 horas sem comer, se correr bem. Sim. Muitas horas sem comer, precisamos daquela energia para termos vitalidade para as nossas funções durante o dia. E ao final do dia, menos quantidade só para ir dormir. Portanto, faz muito mais sentido assim. Nem os países nórdicos fazem sentido, aliás, muito pelo contrário, porque o sol deles põe-se muito mais cedo. Há países como a Suécia, como a Polónia, com 1h30, 2 da tarde, está de noite, completamente de noite. Se estão a fazer grandes jantaradas, vão incomodar o sono. E então não é bom. Também é pequeno almoço, um jantar mais leve. E dormir. Sim. É muito bom de saber. E, por exemplo, outra coisa aqui, que é as comidas feitas em casa, sejam tipo fritos, as comidas mais simples feitas em casa. Sempre ouvi dizer que elas são mais saudáveis do que os fritos de fast food e essas coisas. Sim. Isto tem algum sentido prático? Faz todo o sentido, não é? Porque quando tu estás a fazer em casa e preparar em casa, à partida estás a fazer com ingredientes que tu sabes que é mais, não é? Vamos imaginar umas batatas fritas de restaurante de fast food ou umas batatas fritas que a mãe faz em casa. A mãe provavelmente vai descascar a semilha, batata mandarins, vai cortar aos palitos e vai fritar. Pronto. Ou põe na air fryer, que nem sequer é gordura, no teu caso. Ou,
As batatas fritas de fast food não fazes ideia dos ingredientes que estão lá. Não é? Muitas vezes tem tipo 60, 70% de batatas, várias batatas, e depois levam gorduras, levam sal, levam aditivos, outras proteínas para dar mais palatabilidade, mais sabor. Se tu reparares, há redes de, não sei se já reparaste nisso, mas há redes de fast food que em qualquer parte do mundo que tu vais comer sabe-te tudo ao mesmo. Sim. Não é? Não há diferença Não há entre diferença, regiões. porque eles têm um padrão tipo de processar aquele alimento para saber se é para a mesma coisa. Não é nada saudável. Portanto, é muito mais interessante fazer sim a tua versão do teu hambúrguer, da tua pizza, da tua batata frita em casa. Tudo. E agora aqui para nós terminarmos o nosso podcast, olho para aquela câmera ali para falar, tem algum conselho, vários conselhos em geral da alimentação, gostaria de dar aos nossos telespectadores? Claro que tenho. Claro que tenho. Olha, de uma forma geral, eu acho que o mais importante é vocês pensarmos nisto. Portanto, isto é importante para vocês começarem a pensar um bocadinho mais na nutrição, na alimentação, não só como estou gordinho ou estou magrinho, mas como é que eu quero ter o meu corpo, se eu quero ter mais vitalidade, mais energia, quero evoluir, quero crescer, quero me sentir bem, quero concretizar os meus sonhos. A nutrição é um fio condutor para isto, ou seja, é muito importante vocês pensarem na alimentação. Não quer dizer que não podemos fazer umas asneirinhas de vez em quando, claro. Isso faz parte. Nós não somos o somatório das asneiras que a gente faz de vez em quando. Não é isso que nos define. O que nos define é os erros repetitivos, é aquilo que vocês estão a fazer todos os dias de forma normal, mas que não é saudável. Então, tentem mudar a vossa rotina, pensar um bocadinho mais nisto, nos horários das refeições, no organizar estas refeições, no ter os lanches com vocês, no comer sempre os legumes, almoço, jantar, no beber água, no fazer exercício, porque com o passar do tempo a gente nunca se arrepende de fazer a coisa certa. A gente arrepende-se de fazer a asneira, mas a gente nunca se arrepende de fazer a coisa certa. Vai? Ok, muito obrigado. Aqui, só para terminar, eu vou agradecer aqui ao nosso cameraman, o Kleber, e também ao Samuel. E até uma próxima!